Olha, eu quero falar do PMDB de ontem, MDB naquela época, e do PMDB de hoje. Eu entrei no PMDB de ontem, ingressei no partido, foi o meu único partido, e devo muito a ele, como vocês sabem. Eu, no Estado de São Paulo, fui secretário da Segurança Pública 2 vezes, procurador-geral do Estado, líder do meu partido, presidente da Câmara 3 vezes, e hoje vice-presidente da República. Tudo isso eu devo ao PMDB, especialmente à luta que o PMDB empreendeu, em primeiro lugar, falo do PMDB de ontem, em relação à democracia política no país. Esta é uma obviedade que eu vou agora dizer, mas é interessante como nos últimos tempos tem sido extremamente importante recordar trivialidades, recordar obviedades, dizer que a Constituição de 1988 foi patrocinada por mais de 300 parlamentares do PMDB, portanto, 3/5 do Congresso Constituinte era do PMDB. E por isso é que saiu uma Constituição democrática, participativa, uma democracia ampla que se estabeleceu no país. E esta democracia ampla estabeleceu uma estabilidade institucional extraordinária. Vocês podem verificar que ao longo do tempo, desde a Constituição 91 até 34, 34, 37, 37 a 46, 46 a 64 e 64 a 88, nós sempre tivemos instabilidade institucional. Foi a partir da Constituição Cidadã, tal como rotulada pelo Dr. Ulisses Guimarães, que nós conseguimos uma estabilidade extraordinária no país. Então, o primeiro ponto que eu quero enfatizar é exatamente esse, é falar do PMDB de ontem, o que o PMDB de ontem fez pelo Brasil. Mas vindo ao PMDB de hoje, ao PMDB recente, eu digo a vocês, também vou recordar uma obviedade, nós por 2 vezes lançamos candidatos a presidente da República. Não fomos felizes. O povo naquele momento tinha outra concepção e, portanto, não foi possível levar à presidência da República. Mas isso não significa que o PMDB de hoje não tenha poder político. Afinal, mais uma obviedade, nós temos mais de 1.035 prefeitos, mais de 8 mil vereadores, a maioria dos deputados federais, deputados estaduais, senadores. Então, o poder político do PMDB é extraordinário, porque ninguém chegou lá simplesmente porque uma centelha divina fez o sujeito sentar-se na cadeira de prefeito, vereador, etc., mas foi a vontade popular. E você sabe que a regra fundante da Constituição Federal é aquela que diz o poder emana do povo. Então, o PMDB é reconhecido pelo povo brasileiro por essa grande maioria que ele tem em todo o país. Tanto é a maioria que aqui hoje na Câmara Federal nós temos a presidência, no Senado Federal temos a presidência e temos, como você sabe, a vice-presidência da República. Mas mais importante dizer em relação ao PMDB de hoje é que quando se cuidou de estabelecer a estabilidade da moeda do nosso país, quem esteve presente foi o PMDB, porque ninguém faz nada no Brasil, especialmente numa democracia, sem a presença do Congresso. E quando eu digo que o PMDB tem a maioria no Congresso Nacional, significa que o PMDB dá um norte para a direção do país. Então, estabilidade da moeda, não inflação, etc., foi uma obra do PMDB. Depois, e portanto depois que fizemos a democracia política, nós começamos a entrar numa democracia desenvolvimentista, onde entra a estabilidade da moeda. E mais do que isso, nós fomos para a democracia social. Veja que essa democracia eu chamo democracia do pão sobre a mesa, porque não adianta dizer a um sujeito pobre que ele tem o direito de manifestação, liberdade de expressão, etc., se ele não tiver o que comer na hora do jantar, na hora do almoço. Então, a democracia do pão sobre a mesa, ela complementa a democracia política. E eu pergunto, quem é que fez isso no nosso país? Foi mais uma vez o PMDB que deu apoio ao governo Lula, ao governo Dilma, não é? E no Congresso Nacional deu todo o apoio a essas teses. E por isso, você sabe que mais de 30 e tantos milhões de pessoas saíram da extrema pobreza e foram para a classe média. Então, a história do PMDB no passado, PMDB de ontem, e a história do PMDB de hoje é uma história que enaltece o nosso partido. Por isso eu quero me dirigir não só a todos os brasileiros que nos ouvem, mas particularmente aos companheiros do PMDB. Tenha orgulho do partido. O partido fez no passado, faz no presente e fará mais ainda no futuro.